Fala galera, beleza? Bora começar então o capítulo 6, que vai falar sobre o estudo dos hidrocarbonetos. Lembrando, galera, que a gente já viu esse conteúdo, né? Abordou, na verdade, um pouco desse conteúdo lá no capítulo 5, que a gente fala da nomenclatura, tá? Mas a gente fala assim muito vagamente. Lembra que agora a gente vai aprofundar nos conceitos de hidrocarboneto, tá bom? Botei essa imagem aqui porque é a imagem principal que retrata o hidrocarboneto. Da onde que ele vem? Ou seja, hidrocarboneto nada mais que de origem do petróleo, tá bom? Claro que existem de outros, mas principal o petróleo. Classificação dos hidrocarbonetos. Sim, tem todas essas classificações, tá bom? Então, os hidrocarbonetos, eles podem ser classificados de duas formas. Os alifáticos e os aromáticos, tá bom? Os aromáticos a gente pode colocar aqui em volta aqui também, que tem mais uma outra ramificação, mas a gente vai deixar mais para frente. Mas temos aqui os alifáticos. Os alifáticos a gente tem os acíclicos, aqueles que não têm ciclo, ou seja, de cadeia aberta, e os cíclicos, aqueles que têm cadeia fechada, beleza? Então, todos esses carinha aqui são chamados de alicíclicos, beleza? Show? Acíclico, aberto. Alicíclico, fechado, beleza? Show? Então, vamos lá. Os cíclicos, a gente tem a presença de alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. Esse nome não é muito estranho para vocês. Lembra lá da nomenclatura, né? Se eu tenho ligações simples, ligações duplas, ligações triplas, ligações duas duplas, beleza? Então, nada mais é que isso aqui remete à quantidade de ligações, à presença, na verdade, de ligações, tá bom? Então, vamos lá nos alifáticos primeiros, né? Os de cadeia aberta, tá? Temos aqui os alcanos, ou parafinas, tá? Eles têm essa fórmula molecular aqui, ó, CnH2n mais 2. Pedro, não entendi muito isso não. Vamos lá com calma que a gente vai entender, tá bom? Propriedades físicas. Eles são insolúveis em água, eles não se misturam em água, beleza? A densidade dos alcanos é menor que a densidade da água, então a tendência dos alcanos é ficar lá embaixo ou lá em cima da água, tá? A tendência desses alcanos é ficar, na verdade, lá em cima, beleza? Então ele fica boiando, tá bom? Já que a densidade é menor. O ponto de fusão e ponto de ebulição, né? A passagem do estado líquido, do sólido para o líquido para o gasoso, né, dos alcanos, cresce quando as suas cadeias carbônicas principal e a sua massa molecular cresce. Ou seja, quanto maior for a cadeia carbônica de um alcano, maior vai ser o ponto de fusão e o ponto de ebulição, beleza? Na fase de agregação dos alcanos em condições ambientes, a gente pode encontrar gases, né, quando tem a presença de um carbono ou 4 carbonos, líquido de 5 carbonos a 17 carbonos, sólidos de 18 em diante, beleza? Aí eu já encontro o sólido. Quanto maior for o número de ramificação, menor será o ponto de ebulição, tá bom? Então, se eu tenho muitas ramificações, menor vai ser a minha temperatura de ebulição, tá bom? Botei exemplo aqui da parafina, tá? Que a gente utiliza para fazer vela. Botei aqui o pum da vaca aqui, sim, está liberando CH4, tá? Para quem se recorda da nomenclatura, quando eu tenho um carbono, é MET. Ou seja, como é um hidrocarboneto, vai terminar em O, tá? Então é metano. Tá? Então, o gás metano, ele sempre você vai encontrar na forma gasosa. Por que que a gente vai encontrar na forma gasosa? Gases de alcano, tá? São sempre de 1 carbono a 4 carbono. Então, eu posso colocar aqui o metano, o etano, propano, butano,
a gente pode encontrar na fase gasosa, beleza? Agora, pentano até a parte do 17º carbono, aí você vai encontrar na fase líquida, tá? Colocando isso na parte química de estrutura, a gente vai ver aqui, ó, eu tenho metano, eu tenho etano e tenho o butano. Repara que todos esses daqui têm ligações simples, porque é -an, tá bom? Ligações simples, alcanos, tá bom? Repara que nessa fórmula aqui, eu tenho, olha só, quantos carbonos eu tenho aqui? 1. Então, esse N seria a quantidade de carbonos que eu vou colocar aqui. Então, como eu só tenho 1, eu vou botar aqui 1. Então, coloquei 1 aqui nesse daqui. Do outro lado, o N também eu vou substituir para 1. Então, 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Então, aqui eu tenho a quantidade exata de hidrogênio para a quantidade exata de carbono, segundo os alcanos. Do outro lado, se eu tenho 2 carbonos, quantos hidrogênios eu devo colocar? Posso utilizar essa fórmula também. Então, 2 aqui e boto aqui 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. Então, 6 hidrogênios. Então, tem como utilizar essa fórmula para os alcanos. Tá? Continuando. Os alcanos, ou as parafinas, né? Segundo as propriedades químicas, a gente viu aqui propriedade física. Propriedades químicas, eles são um pouco reativos, eles não conseguem ter reação com algum outro composto, tá? Não reagem com ácidos ou bases concentradas, então eles não têm reação com ninguém, tá? Confirmando em cima que são um pouco reativos, tá? Não são atacados por nenhum oxidante ou nenhum redutor energético, não dá para fazer processo de oxirredução com ele, tá? A reação ocorre em condições drásticas, então tem que botar esses alcanos em condições muito drásticas para eu poder ter reação, beleza? Quais são as fontes naturais? Eles são encontrados no petróleo, gás natural, nas folhas das plantas, em algumas plantas, beleza? E constitui também a cera parafínica, que é essa daqui, e a cera do mel de abelha, tá bom? A cera de abelha, quer dizer, né? As aplicações. Pode ser aplicado em combustíveis, como matéria-prima, para produtos petroquímicos, tá? Lembrando que isso daqui é retirado do petróleo, tá bom? Os alcanos retirados do petróleo. Alcenos ou olefinas. Tem essa fórmula molecular aqui. Se eu quiser saber a fórmula, eu posso jogar aqui dentro disso daqui também, tá? A gente pode fazer o teste também. Propriedades físicas. Elas também não são solúveis em água, tá? A densidade dos alcenos é levemente maior do que a densidade dos alcanos, tá? Então, se eu for colocar água, alceno e alcano, então vai fazer o quê? A água vai ficar embaixo, os alcenos vão ficar no meio e os alcanos vão ficar no topo, tá bom? Vai ficar nessa faixa. Ponto de fusão e ebulição crescem quando as cadeias carbônicas principal e a sua massa molecular cresce, ou seja, quanto maior for a estrutura de um alceno, maior vai ser o ponto de ebulição e maior vai ser o ponto de fusão, beleza? Fase de agregação. A gente encontra na fase gasosa, quando tem 2 carbonos a 4, na fase líquida, quando tem 5 a 16, e na fase sólida, quando tem 17 em diante. Ah, Pedro, mas é parecido com esse aqui, com os alcanos. Não, os alcanos têm só ligações simples. Os alcenos têm ligações duplas, ou seja, uma ligação dupla, formando o ângulo de 120 graus, beleza? Então, olha só, botei um exemplo aqui do 1, 2, 3, eu tenho aqui o propeno, tá? O propeno, galera, ele tem 3 carbonos, tem uma ligação dupla aqui, simbolizando que ele é um alceno, tá bom? Se eu for jogar nessa fórmula, tá, eu tenho 3 carbonos. Se eu tenho 3 carbonos, eu vou tirar esse N e vou colocar 3. Então, 3, 2 vezes 3, 6. Quantos hidrogênios eu posso colocar? 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom?
Aqui eu botei os exemplos, tá, de eteno, propeno e but2eno, tá bom? Para vocês verificarem a presença de alcenos, tá? Propriedades químicas, ele tem alta reatividade por conta da reação dupla. Essa ligação dupla aqui, ela é de extrema importância para que ocorra a reação, beleza? Para que ocorra a reação, tá? Sofre reação de adição, ou seja, ele tende a quebrar essa ligação dupla e se transformar em ligações simples e acrescentar hidrogênio, beleza? Então a tendência de hidratação é muito grande, tá? E esse é de grande importância para a indústria que faz o etanol. Ele faz a hidratação do eteno, tá? Que é essa estrutura aqui, ó. Então eles adicionam hidrogênio, eles rompem essa ligação dupla aqui, se transforma em ligação simples e adiciona um hidrogênio, tá bom? Então se chama hidratação para a formação do etanol, tá? Fontes naturais, eles são extremamente raros na natureza, é encontrado em óleos minerais e em gases naturais, e encontrado também no petróleo, mas isso se deve ao craqueamento, que é um processo industrial de redução de cadeias longas de alcano, tá? O craqueamento caiu muito no Enem há uns tempos atrás, que foi saber o que seria esse processo de craqueamento. Nada mais é que você pegar um petróleo muito bruto, tá? Muito pesado, adicionar processo catalítico, né? Pode botar um processo catalítico ou um processo através de temperatura, um processo térmico. O processo catalítico, lógico, é muito mais rápido. Eu boto um catalisador ali, vai acelerar a minha reação e essa reação vai formar ali o alcano que eu quero, né, para produzir, que vai ser muito melhor. Lembrando que esse processo ele é muito caro, tá? O craqueamento ele é muito caro. Então, o craqueamento nada mais é que a quebra do petróleo bruto em petróleo mais maleável, como o alcano, tá bom? E o craqueamento térmico, você adiciona uma certa energia, uma certa quantidade de calor e esse petróleo bruto ele vai começar a quebrar essas ligações duplas, tá bom? Formando uma ligação simples. Essas aplicações, o principal aqui é o eteno, né, o etileno, que ele pode ser utilizado no amadurecimento de frutas e na obtenção na obtenção de polietileno, como plástico, muito importante para o setor industrial. Pode ser utilizado também como explosivo e anestésico. Quem tiver a oportunidade de fazer isso, pega jornal, tá? E pega a banana, tá? Pega uma banana verde, né? E faz o seguinte, pega essa banana, cobre ela toda com um jornal e deixa ali um tempinho, tá? Deixa ali 1 dia ou 2 dias. Você vai ver que essa banana verde, ela vai entrar em processo de amadurecimento muito mais rápido, porque o jornal tem presença de tinta e essa tinta ela é feita de petróleo, beleza? Então, nada mais é que ali você está liberando eteno, né, o etileno, para amadurecimento dessa fruta, tá? Então, botei aqui uns exemplos, né, de lugares, exemplos de objetos, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia que tem presença, assim, de olefinas, né, os alcenos. Então, temos aqui o nosso plásticozinho para fruta, né, essas coisas. Temos aqui o óleo mineral, né, que é utilizado aí para prisão de ventre e tal. Temos o óleo do carro, tá, o óleo motor, né, aqui eu botei um exemplo do craqueamento catalítico, tá, e o PVC que a gente conhece aí dos plásticos, né, do PVC não, o PET, né, que é o polietileno, que a gente conhece aí das garrafas. Os alcinos, tá, ou os acetilênicos. Temos as propriedades físicas que são simplesmente, a gente bate na mesma tecla, eles são insolúveis em águas, tá? Então não adianta pegar qualquer tipo de hidrocarboneto e tentar dissolver em água que você não vai conseguir, porque os hidrocarbonetos, eles são compostos apolares, então não tem como você misturar na água, porque a água é um composto polar,
beleza? Então, densidade dos alcinos é levemente maior do que a densidade dos alcanos e dos alcenos, né, de mesmo número de carbono. Beleza, olha só. Então, já temos aí água, alcino, alceno e alcano. Então, ó, tá mais embaixo, então o peso é um pouquinho maior, beleza? Temos aí, então, temos aí o ponto de ebulição e o ponto de fusão dos alcinos, eles crescem quando cresce a cadeia carbônica, beleza? Então, quanto maior for a cadeia, maior é o ponto de fusão, maior é o ponto de ebulição. Mesma coisa dos demais, tá? A fase de agregação dos alcinos, você pode encontrar de 2 a 4 carbonos na fase gasosa, de 5 a 14 na fase líquida e de 15 em diante eu tenho na fase sólida. Beleza? Reparem, galera, que tenho menos quantidade de carbono quando eu tenho aqui na fase sólida, comparado com os demais, tá? Isso daqui, galera, não é necessidade da gente gravar, decorar isso não. Mas é só você entender que você tem como encontrar nessas 3 fases, tá bom? Exemplos coloquei aqui do lado, tem o etino, propino e o but2ino. Posso também colocar na fórmula. Eu troco a quantidade, eu troco o N pela quantidade de carbono que eu tenho, beleza? E assim continua a minha conta, tá? Propriedades químicas, eles são mais reativos do que os alcanos e os alcenos. Lembrando que ele tem ligação tripla, então ele pode fazer 2 reações muito bem feitas e muito mais reativo do que os próprios alcenos, tá? Então eles podem sofrer adição 2 vezes, entendeu? Então eles podem quebrar até formar uma ligação simples, tá bom? São inodoros e são incolor, tá? Na fase líquida é sensível a choque e explode, sofre reações de adição. Lembrando que essas reações, eu estou falando muito dessas reações de adição, porque lá na frente, quando a gente terminar de ver todas as funções, a gente vai entrar em reação. E a gente vai ver que os compostos orgânicos eles podem reagir com outros compostos, tanto inorgânico como orgânico, tá? Fontes naturais não são encontradas na natureza, raros são aqueles obtidos no reino vegetal, tá? Aplicação, eu tenho acetileno, que é utilizado na fabricação de borracha sintética, de plástico, PVC e PVA, de fios têxteis como combustível para solda. Então temos aqui o PVA, que é a famosa cola branca que a gente utiliza, o PVC, que é o forro lá que a gente utiliza dentro de casa, temos aqui o combustível para solda, né, que é o maçarico, tá bom? Então temos aqui do maçarico também. Temos aqui revestimento, né, de borracha, né, plástico, né, e formação de fios também, beleza? Temos aqui tudo bonitinho, tá? E os hidrocarbonetos alifáticos, cíclicos, ou seja, cadeia fechada, tá? A gente acabou de falar das cadeias abertas, agora a gente vai falar das cadeias fechadas. As cadeias fechadas seguem o mesmo ritmo das cadeias abertas, a mesma coisa. Só que para a nomenclatura deles, como é uma de cadeia fechada, eu vou utilizar o termo ciclo. Então, ciclopentano, porque só tem ligações simples e é de cadeia fechada. Então, ciclanos, ciclenos e ciclinos. Deram para entender? Show? Então, ó, cicloalcanos ou ciclanos, cicloalcenos ou ciclenos, cicloalcinos ou ciclinos. Perfeito, show de bola. Beleza? Fechou? Tem a mesma propriedade química, física e as mesmas fontes, todas iguais às da cadeia aberta, beleza? Por isso que eu não me aprofundei muito, tá? Temos aqui, então, os hidrocarbonetos aromáticos, tá? Então, os aromáticos, eles têm essas variedades, né? Então, temos aqui o benzeno, que só tem um núcleo benzênico. O núcleo benzênico é essa daqui, ó. Tá vendo? Ó, tem esse anelzinho no meio, que é a mesma coisa que 3 ligações duplas alternadas, como essa daqui, ó, 3 duplas alternadas, tá? Então, benzeno
temos o fenilbenzeno, que são dois núcleos isolados, tá? Temos o naftaleno, que é um núcleo condensado, são dois núcleos unidos, tá vendo? Temos o antraceno, que são 3 núcleos condensados, tá? São o polinuclear, tá? Temos o fenantreno, tá aqui. Agora, modificando essa parte dos núcleos aqui, né? Condensado, isolado, né? Mononuclear, que é o caso desse daqui, temos aqui o metilbenzeno, que tem a presença de uma ramificação, tá? Junto com um aromático, tá? Então o nome dele é metilbenzeno. Met porque tem um carbono, beleza? E aqui é cadeia fechada aromática, então ele é benzeno. Então metilbenzeno, o nome dele, ou tolueno, tá? O outro lado, eu tenho o ortodimetilbenzeno. Então, como que eu sei? Essa posição de 1 para 2, tá? 1 para 2, quem tiver dúvida, volta lá na nomenclatura. Posição de 1 para 2, eu tenho o ortodimetilbenzeno, ou O chileno, tá? Temos o outro, isopropilbenzeno, que está aqui. Iso, porque eu tenho as ligações aqui no carbono terciário e as duas pontas são iguais, tá? Retorna lá em nomenclatura. Vocês vão reparar isso daqui, tá bom? E a nomenclatura dos hidrocarbonetos aromáticos. Quando eu tenho apenas um núcleo benzênico, tá? Eu posso dar o nome dessa forma, tá? Quantos carbonos eu tenho aqui na ramificação? Eu tenho 1, 2, 3. Então, é prop, né? Propilbenzeno, já que eu só tenho um, tá? Um anel benzênico, tá? Um hidrocarboneto aromático. A mesma coisa é aqui do outro lado. Como que eu vou numerar agora? Então, a numeração sempre vai partir desse daqui, do maior. Então, 1, 2, 3, tá? Então, eu tenho 1 etil, ordem alfabética, 1 etil, 3 metil, porque vem antes de M, beleza? Benzeno. Fechou. Essa daí é a nomenclatura. O daqui, o maior é esse daqui, não é? Então, vai 1, 2, 3, 4. E nunca você vai contar 1, 2, porque aqui não tem outra ramificação. Aqui tem. Então, vai 1, 2, 3, 4. Então, ó, etil. Então, eu tenho aqui, ó, 1 etil, 2,4 dimetilbenzeno. Beleza? Essa nomenclatura aqui, eu ainda concordo como errada, tá? Porque esse D aqui vem antes do E, tá? Então, assim, diante da IUPAC, na verdade, deveria ser o dimetil primeiro, tá bom? Mas pode escrever dessa forma, tá? O livro de vocês ainda concorda e até mesmo algumas literaturas também eu vejo que concordam. Mas segundo a IUPAC, que é o órgão que rege a nomenclatura das partes de química, isso daqui está errado, tá bom? Quando eu tenho mais de um núcleo benzênico, então o que que faz? As pontas, galera, tá vendo aqui, ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza? Então temos aqui 8 carbonos, quando esse núcleo está condensado, tá? Então esses que estão do norte, tá? Norte e sul, tá vendo? Norte e sul, eu vou chamar de alfa. E aqueles do leste e oeste, beleza? Eu vou chamar de beta. Então vai ficar assim, ó, alfa, norte e sul, beta, leste e oeste, beleza? Então, quando tiver alguma ramificação em alguma parte desse composto condensado, né, que é o que tem mais de um núcleo benzênico, então a nomenclatura dele vai ser assim, ó. Como ele está do lado, na lateral, né, então ele vai ser beta. Então vai ser beta-etil-naftaleno, porque esse tipo de configuração de condensado, olha só, é o naftaleno, quando eu tenho 2 condensados, tá? E a nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Fica até a próxima e valeu, galera!